presidente Lula culpou os feriados prolongados deste ano pelo desempenho abaixo das expectativas da economia. Para Lula, o produto interno bruto do país vai crescer um pouco mais no ano que vem por causa da menor quantidade de feriados em dias úteis. A declaração foi feita nesta sexta-feira durante a reunião com ministros no Palácio do Planalto. Acompanhe. Esse ano teve muito feriado prolongado. Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem os feriados cairão todos de sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho. A fala de Lula nesta sexta-feira contrasta com a intenção do PT e de outros partidos da base governista que pretendem criar mais um feriado nacional. De acordo com a proposta do deputado petista Valmir Assunção, o mês de novembro, que já tem 2 feriados, também terá o Dia da Consciência Negra, transformado em feriado nacional. Na semana passada, PT, PSOL, MDB, PP e União Brasil pediram que a Câmara vote em regime de urgência o projeto. Silvio Navarro, cheiro de desculpa esfarrapada, Silvio? Nem combina com o presidente Lula esse tipo de declaração, né? Não combina com ele, não combina com a trajetória de vida dele, sindicalista, líder de greves que paralisaram fábricas montadoras, por exemplo, de carros na região do ABC de São Paulo, greves famosas. Então, da Vila Euclides, no ABC paulista, até Brasília, não combina com ele esse tipo de declaração. Isso é uma desculpa esfarrapada, sim, porque ele não pode, primeiro, culpar a equipe econômica que ele indicou, porque à frente dessa equipe econômica está lá Fernando Haddad, né, o seu menino de ouro, a única pessoa que o PT tem como reserva ao Lula para todas as horas. Nas eleições anteriores, quando o Lula não pôde disputar, por exemplo, ele chegou até a utilizar uma máscara feita em papelão e dizia, eu sou Lula, né? Pois bem, não pode rifar, vamos usar o verbo correto, o Fernando Haddad neste momento. É um governo que não tem dinheiro, mas quer gastar mais, é um governo perdulário, que cumpre aí uma agenda de aventura de irresponsabilidade fiscal, já declarou isso abertamente, e ao final também tem problemas com o próprio PT. Vamos lá, você citou aqui um projeto de um deputado do PT, mas eu vou mais longe. O atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quem estiver nos acompanhando, tiver curiosidade, pode procurar essa declaração no Google, não faz muito tempo, defendeu que a jornada semanal de trabalho seja reduzida para 4 dias úteis. Ou seja, ele que já defendia lá atrás a redução do número de horas na jornada diária de trabalho, agora quer também reduzir o número de dias. Isso não combina muito para quem está dizendo que o feriado foi o motivador, que a culpa pelo desempenho modesto, ruim, né, pelas engrenagens da nossa economia, que vinham muito bem, de fato foram montadas pela equipe do ex-ministro Paulo Guedes, mas agora já começa a ranger. Há sinais de um desastre fiscal pela frente, eu repito. Então, 2024 vai ser um ano muito complicado, é um ano de eleições municipais e também, principalmente, para o PT, o resultado dessas eleições pode ser definitivo para as outras, para as de 2026. Piotr, há culpados pelo PIB ruim, os feriados, por exemplo? A política econômica do próprio presidente Lula. Aliás, que por acaso, ou talvez nem tão por acaso, desautoriza publicamente o ministro da Fazenda dele, que deveria ser um assessor de primeiro escalão como ministro de Estado, mas em algum momento acaba se tornando quase que subalterno. Porque é inevitável a comparação com o governo Bolsonaro. Eu já fiz isso outras vezes, mas vou fazer novamente. Lá, a grandiosidade, e eu vou novamente inferir isso como grandiosidade, o presidente Bolsonaro alegava que não conhecia muito de economia. Então ele dava autoridade ao ministro da Fazenda dele para fazer o serviço. Tanto que às vezes Bolsonaro, vez ou outra, dava uma declaração que ia contra a lógica de política econômica do governo dele. Não demorava 6, 10, 12, no máximo 24 horas, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ia até o Palácio do Planalto, e aquilo voltava ao normal. Mas o ministro Paulo Guedes tinha autoridade técnica e moral
para dizer ao presidente da República que ele tinha dito uma frase equivocada, que aquilo ia contra a própria política do governo. Haddad não teve essa autoridade, ou porque Lula não deu, ou porque ele não consegue ter. Pouco importa, a razão é que Lula o desautorizou, tanto é que hoje o ministro Haddad diz o seguinte, aliás ontem ele disse, está nos jornais de hoje, que a meta fiscal é programática. Ele diz exatamente o seguinte, nem precisava estar na lei, porque já viu que vai ser difícil colocar isso no texto. Se vai ser 0,25% ou 0,5%, para mim, diz o Haddad, a meta é programática dele, não do presidente, que já deixou isso muito claro, que diz que vai gastar em obras e por aí vai. Tanto que ele transforma, veja só, o desprestígio de Haddad, e aqui eu estou sendo solidário com o ministro da Fazenda, ele transforma Haddad num, digamos, agente da Receita Federal de primeiro escalão. Porque o que o Haddad está tendo que fazer nesse momento é só fazer, digamos, controlar as contas públicas, não por redução da máquina pública, por controlar os gastos, é tentando arranjar arrecadação de todo jeito para cobrir o rombo, para cobrir os novos gastos. O ministro Fernando Haddad é hoje um arrecadador. Ele está buscando receita onde for possível para fechar as contas. Não para criar mais possibilidades de investimento, que talvez, muito provavelmente, seria a intenção de Haddad. Mas nesse momento a situação é essa. Então é um ministro que tem que buscar dinheiro para fechar o rombo de gastos que o presidente faz, às vezes sem consultá-lo. Como, por exemplo, nesse momento em que desautorizou o próprio ministro da Fazenda, em que Lula, o presidente da República, chefe de Haddad, o desautorizou publicamente. É muito ruim isso. Mas vamos lá. No começo do mandato, ou antes do começo do mandato, esse atual governo já começou com um rombo naquela emenda fura-teto. Aliás, pensa bem, o governo queria 4 anos de liberdade fiscal. 4 anos. O Congresso, felizmente, teve consciência e não permitiu isso. Mas vamos lá. Mesmo assim, começou com um rombo fiscal de 170, uma emenda fura-teto de 170 bilhões de reais, que na verdade vai ser um pouco mais do que isso. Mas enfim, está lá, 170 bi. Já estava previsto, inclusive pelo governo Bolsonaro, em torno de 40 ou 50, talvez 70 no máximo, por causa do aumento que se tinha ali para o então Auxílio Brasil, hoje novamente chamado de Bolsa Família. Não, o governo quis 170. Já começou com um rombo muito maior. Aumentou o número de ministérios, são quase 40. Todos os anúncios do governo Lula nunca é de redução da máquina pública, nunca é de eficiência da máquina pública. E quando a gente fala eficiência da máquina pública, é uma expressão do mundo econômico, mas quer dizer um governo que trabalhe com cada vez menos dinheiro e cada vez melhor para o cidadão, que é quem paga a máquina pública. Você, eu, todos nós. Esta é a lógica. Nós, os brasileiros, somos quem financiamos o Estado. Daí que o Estado deve prestar contas cada vez mais e melhor e gastar melhor o dinheiro e com mais eficiência o dinheiro público, porque o dinheiro é público, o dinheiro não é do governo. Eu sei que isso é uma obviedade, mas eu insisto, no Brasil as obviedades precisam ser ditas. E o próprio presidente Lula, eu termino por aqui, Adriana, lá no começo do mandato dele, também, ele veio com uma série de declarações, a maioria delas deselegante, grosseira em relação ao presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Aliás, era tão grosseira que ele não se referia, ele, um chefe de Estado, não se referia ao presidente do Banco Central pelo nome. Ele falava esse sujeito, cidadão, assim, nunca pelo nome, o que é uma descortesia no mínimo, mas foge muito do papel de um presidente da República. Com aquilo, e o mercado foi unânime em dizer isso, atrasou-se a queda dos juros. Não somente as declarações do Lula, mas a lógica de que ele pretendia instalar novamente um governo perdulário, como disse o Silvio agora há pouco, um governo que gasta, que não está preocupado com eficiência da máquina pública e com redução do gasto. Porque o Brasil é um governo que tem um governo, sim, que gasta muito e que poderia gastar melhor. Até porque os brasileiros se acostumaram, e bem, isso é muito positivo, com o governo anterior que chegou com essa lógica na política econômica do ministro Paulo Guedes, bancada pelo presidente Bolsonaro, que era de reduzir o tamanho do Estado, torná-lo mais eficiente, abrir o Brasil, criar um ambiente de investimento saudável. Saudável porque a forma mais sustentável que o governo tem de arrecadar dinheiro
Não é vendendo, não é criando mais imposto, não. É fazendo a economia crescer, porque o imposto é um percentual. Se é um percentual, quanto mais a economia cresce, quanto menos interferência do governo tem para baixar a economia, criar problemas para quem investe, mais ele arrecada. É simples assim, tão simples quanto isso. O governo trabalha no lugar errado, tanto que o ambiente para investimento hoje do Brasil é muito pior, aliás, não é bom, porque era bom no ano passado. Deixou de ser bom. Quem está no governo agora, sim, Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um ministro que ele desautoriza e que tenta segurar as contas fiscais, mas pela arrecadação, porque não foi a ele dada autoridade para reduzir o tamanho do Estado, que obviamente eu acho que o ministro Haddad sabe que precisa reduzir. Essa máquina gigantesca não é sustentável, ela não cabe no bolso dos brasileiros. Ana, Lula diz que a economia vai mal devido a feriados, mas o PT sugere criar mais um, é? Essa gente não para em pé, Adriana, o discurso não para em pé com a realidade, né? Nós já temos observado que o discurso é sempre fantasiado com palavras bonitas, né? Democracia para lá, diversidade para cá, mas não há diversidade de ideias, eles querem censurar os dissidentes, os opositores políticos, não há democracia nenhuma, né? Estamos sob um estado de exceção, principalmente com o aparelhamento do judiciário a esse executivo corrupto, né? Porque nós sabemos muito bem da nossa história. E eu acho que não adianta você não colocar nenhum feriado no calendário se exatamente esse aparelhamento com um judiciário militante e ativista é hoje um dos nossos maiores problemas. Que empresa, que investidor, quem vai investir no Brasil com essa insegurança jurídica brutal que nós temos? O ministro do Trabalho, por exemplo, dizendo se a Uber quiser fechar, ela que feche, né? Esse tipo de declaração assusta os investidores, né? Uma reforma tributária que aumenta impostos, quase 40 ministérios, né, como o Piotr estava explicando, o tamanho do Estado, esse Estado inchado, onipotente, né, onipresente, enquanto isso o mercado que gera riqueza é engessado em regras, engessado em ativismo do Supremo Tribunal Federal, que teima em legislar, que teima em atropelar as prerrogativas do Congresso Nacional, da discussão, do debate público entre os eleitos diretamente pelo povo. Então, tudo isso não afetaria, né, o calendário não tendo feriado nenhum, não seria, ou com vários feriados, não seria afetado se o brasileiro não visse o Estado o tempo inteiro interferindo na vida social, na vida acadêmica, na vida política, na vida religiosa, na vida intelectual. Estado não gera riqueza, e essa palavra não entra no vocabulário do petismo, dos esquerdistas no Brasil. Eles vivem nadando ali na economia keynesiana, né? O Estado é que vai gerar riqueza. Só que nós estamos com quase 40 ministérios, um penduricalho inacreditável, né? Um armário cheio de cabides de parasitas pendurados no nosso dinheiro do pagador de impostos, enquanto, na verdade, feriado não é problema, porque aqui nos Estados Unidos, Adriana, existem feriados e nada fecha, não existem simplesmente demandas jurídicas para fechar, para não abrir, para doações, né, compulsórias a sindicatos, né? É o livre mercado aqui que dita a economia mais rica, né, e mais produtiva do mundo. Não adianta, com esse judiciário ativista e militante no Brasil, haja reforma tributária, haja reforma administrativa e reforma política. O judiciário precisa voltar para o seu lugar de não interferência no legislativo e no executivo. Antes de seguir um recado, olha que pena, o nosso mestre Augusto Nunes teve que interromper a participação no programa de hoje
deixou um beijo para todos nós, disse que retorna ao estúdio na próxima segunda-feira. Ele também, a apresentadora Paula Leal, ela de folga. Alexandre Garcia, o mau desempenho do PIB e a justificativa de Lula furada, Alexandre? Mas ele pode resolver isso. Eu sou testemunha aqui em Brasília, quando um feriado cai na quinta-feira, o serviço público mata a sexta, às vezes com ponto facultativo. Né? Na verdade, é um feriado a mais. Basta mobilizar os governistas do Congresso, fazer uma lei que, se o feriado cai numa terça-feira, antecipa-se a festa para segunda. Né? Se cair numa quinta-feira, posterga-se a festa para o dia seguinte. Né? Só deixa um feriado na quarta. Agora, dia 15 de novembro, proclamação da República, vai ser numa quarta-feira. Será que vão matar quinta e sexta? Né? No mês passado, em outubro, o feriado foi 12 de outubro, uma quinta-feira, matou-se a sexta-feira. E agora querem inventar mais um feriado dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Acaba que aí vão querer o dia da consciência branca, o dia da consciência asiática, o dia da consciência europeia, o dia da consciência africana, o dia da consciência americana. Agora, eu sugeriria todos os dias são dias da consciência brasileira, para a gente pensar nisso. Né? Enfim, já há um dia do trabalho para comemorar, para dar uma folga para o trabalhador. Agora, o presidente Lula dizer que a culpa é do feriado, sinto muito. Né? Mas ele revelou no Itamaraty esta semana, numa fala que ele fez para investidores, revelou um ato falho. Né? Saiu para fora, ele dizendo assim, o governo garante estabilidade política, estabilidade fiscal e estabilidade jurídica. Não está nas mãos do governo isso, estabilidade política. É assim, ele garante como? Né? Estabilidade fiscal, como toda hora troca de imposto, e ninguém sabe o que vai dar, que caixa preta é essa, dessa reforma tributária. E estabilidade jurídica, a gente está vendo que nem a Constituição é respeitada. Mas não só a gente que está vendo. O investidor está vendo isso, investidor nacional e estrangeiro. Tanto que o investimento estrangeiro caiu 40% nos primeiros 9 meses desse ano. Né? A confiança do empresariado também está baixando. E aí a gente vê cair a arrecadação. O que é isso? É o governo que não dá sinal de equilíbrio fiscal, aumentando o déficit, aumenta a dívida pública, daqui a pouco fica impagável, e aí o país vai ou não ter alguma liquidez. Né? Então as pessoas ficam assustadas, não tem estabilidade. Isso sem falar da insegurança física, pessoal, né? Do patrimônio. Né? Como é que vai se estabelecer estabilidade na vida de empresas e de pessoas? Né? Pessoas que não sabem se o salário delas vai ter um aumento, porque se a economia for por brejo, vai dar aumento como? Né? Fica aí a justiça obrigando a GM a recontratar pessoas que tiveram que ser demitidas porque as fábricas estão paradas por falta de consumo, por falta de mercado. Né? Não é o feriado que faz isso. Não é. Adriano.